A gente sabe que a inflação está crescendo no Brasil. Mas aí eu te pergunto, por que precisamos hoje fazer uma reforma fiscal se quisermos manter a inflação sob controle? Primeiro vamos definir as possíveis causas de inflação. A inflação pode acontecer por três motivos principais: demanda agregada em alta, um choque adverso de oferta ou aumentar a moeda em circulação mais que o necessário para que a economia funcione. Mas e no Brasil? Primeiro precisamos entender o que causa a inflação aqui. Em suma, a inflação está em alta por pressões de demanda, por conta da política fiscal expansionista dos últimos 6 anos, por pressões de oferta, que é a crise de água e de energia, e monetária, pois o Banco Central vem afrouxando a meta, deixando a inflação aumentar bem acima da meta central de 4,5% nos últimos anos. Há também o risco da inflação gerada por gastos do governo em alta. A inflação poderá aumentar ainda mais se a dívida pública começar a crescer tanto que os brasileiros e as brasileiras vão acreditar que há um real risco do governo não conseguir mais pagar sua dívida. Aliás, pode ser que atualmente as pessoas já estão acreditando nisso, porque a dívida está num caminho crescente. Se isso acontecer, o governo terá um incentivo de financiar seu excesso de gastos com a emissão de moeda do Banco Central e gerar ainda mais inflação. Agora que sabemos as causas e potenciais riscos, como podemos manter a inflação sob controle? O país precisa cumprir suas obrigações com os credores, diminuindo o valor da dívida em porcentagem do PIB real, sem necessidade de emitir novas dívidas para pagar as dívidas velhas. O governo precisa gerar superávit primário, que consiste em arrecadar mais do que seus gastos. Para conseguir isso, o país precisa fazer um ajuste fiscal. Mas por que hoje? Caso o governo não faça a reforma fiscal imediatamente, a cada mês que passa, precisará se endividar mais para cobrir seus gastos. Assim, quanto mais tarde for feita a reforma fiscal, maior será o superávit primário necessário para cobrir suas despesas e voltar a um patamar estável e solvente da dívida. Para atingir esse superávit mais alto, será necessário aumentar a arrecadação e corte das despesas do governo. As medidas do ajuste fiscal brasileiro que foram propostas pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, têm o objetivo de gerar novamente um superávit primário e parar o aumento da dívida pública. Se o ministro conseguir fazer isto, a pressão sobre a inflação que vem do descontrole dos gastos públicos cairá. Como? As medidas propostas para manter a dívida em porcentagem no PIB sob controle incluem restrições ao acesso ao seguro-desemprego e abono salarial, restrição ao recebimento de pensão por morte e auxílio-doença, aumento das alíquotas de PIS/COFINS e volta da CID combustíveis, aumento da alíquota de IOF incidente sobre crédito de pessoa física de 1,5% ao ano para 3% e empréstimo de até 12 meses, revisão da política de desoneração de folha de pagamento, aumento da alíquota da CSLL sobre as instituições financeiras e correção da tabela do imposto de renda. Reajustes de 4,5% a 6,5%. Se o PIB do Brasil estivesse crescendo, a quantidade de dívida poderia aumentar na mesma proporção, mantendo a relação estável. No caso de decrescimento do PIB, a dívida que geraria a mesma razão dívida-PIB teria que ser menor, o que leva a um nível menor dessa relação para a qual o governo não é solvente. Mas por que isso acontece? O gráfico mostra no eixo X a relação dívida-PIB e no eixo Y crescimento ou diminuição da dívida pública em porcentagem do PIB. No ponto A, temos a dívida pública em uma situação solvente e estável em porcentagem do PIB. Agora suponhamos que a relação dívida-PIB do país é crescente, como por exemplo no ponto B. Caso o governo faça nada, esta relação continuará a crescer. Porém, há um nível máximo que ela pode ter, que é o ponto D, pois acima desse nível ninguém estará disposto a comprar novos títulos do governo, ou seja, o governo é insolvente acima do ponto D. A fim de estabilizar a razão dívida-PIB, o governo tem duas opções: aumentar o superávit fiscal ou aumentar a impressão de moeda, aumentando a receita de senhoriagem. Mas o que é senhoriagem? Senhoriagem é a receita que o Banco Central tem a imprimir nova moeda. Por exemplo, se o papel e tinta de um novo bilhete de R$100 custa 5 centavos, a receita de senhoriagem de imprimir um novo bilhete de R$100 é 99,95 centavos. Quando o governo emite novos títulos, aumento da dívida, e pede o Banco Central de comprar essa dívida e o Banco Central paga com moeda nova, digamos que a dívida foi monetizada, ou seja, foi pago com receita de senhoriagem. Como podemos ver no gráfico, é muito mais fácil reverter a situação de dívida que o Brasil se encontra hoje, do ponto B, do que se postergar isso para o futuro, que seria o ponto C, pois a cada mês que o ajuste fiscal atrasa, maior será o superávit primário que deverá ser gerado no futuro. E se o governo não consegue fazer a reforma fiscal, uma vez que o governo chega ao ponto de insolvência, a inflação aumentará, pois o ajuste será feito através de um aumento de receita de senhoriagem. O governo pede ao Banco Central de comprar os títulos que ninguém quer comprar, e o Banco Central paga para esses títulos com moeda nova, aumentando assim a inflação.
created using Powtoon.